o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. De acordo com tudo que te ordenei, eles farão. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Só até aqui mesmo. Glória a Deus. Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque ela é alimento, ela é vida. Deus, ela é transformação, ela é salvação. Deus, ela é, Senhor, o que o teu povo precisa, o que o mundo precisa. Deus, ela é, Senhor, Deus, a nossa garantia, Senhor, porque a tua palavra garante, Senhor, que toda palavra, Senhor Deus, que sai da tua boca, Senhor, ela não volta vazia, Deus, mas ela cumpre, Senhor Deus, todo o propósito, Senhor Deus, para que ela foi direcionada. Deus, ela foi falada. Deus, ela foi, Senhor Deus, direcionada. Deus, que nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Deus, salva, liberta, cura. Deus, faz aquilo, Senhor Deus, que só o Senhor pode fazer. Pai, assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor, da pastora. Tivemos ali no trabalho do pastor por esses dias. Eu e o pastor Adam Kels conversando com o pastor, a pastora. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar conversando com vocês. Tem outros amigos e irmãos também lá, mas foi um prazer muito grande. E Deus abençoado mais e mais a vida do Senhor, ministério, obreiros, a igreja, mais e mais. Está ali minha esposa, né? Ali a Daniela, tá a Sofia, que foi ali na salinha, tá a minha cunhada, Caetiano, Samuel, né? A Isabela e o Josué. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Como Deus é maravilhoso. Deus, ele tem um modo de trabalhar, Deus tem um modo de fazer. Deus, ele sabe todas as coisas, ele já sabe o nosso futuro. Deus, ele sabe a forma de trabalhar, Deus sabe a forma de trazer, Deus sabe a forma de operar, Deus sabe todas as coisas. Por isso que vale a pena confiar nesse Deus, por isso que vale a pena viver para Deus, por isso que vale a pena confiar nesse Deus, porque a Bíblia diz que ele vive e vive eternamente. Deus sabe, ele não aposta. Deus, ele sabe quem é eu, quem é você. Deus, ele nos chama para uma obra específica, para servir a ele, para devotar nossa vida a ele. E não foi diferente aqui com Moisés, não foi diferente com Josué, não foi diferente com Bezalel, com Aholiabe, não foi diferente. Da mesma forma, não é diferente comigo e com você. Deus aqui, ele fala com Moisés, ele confia a Moisés um projeto, um projeto grande, um projeto que surte efeito, um projeto o qual faz a diferença, um projeto o qual garante vida, garante salvação, garante transformação. Esse projeto, ele garante aquilo que o homem não garantiu, aquilo que o homem perdeu, isso Deus garante. Olha, quando Deus, ele chama Moisés, Deus, ele diz: olha, Moisés, eis que eu escolhi a Bezalel e também escolhi a Aholiabe. Olha, a Bíblia, se você for parar, quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu disse: meu Deus, eu vou ter que andar com dicionário, porque Deus, ele se revela nas palavras, Deus se revela nos detalhes, Deus se revela nas vírgulas, Deus se revela nos nomes dos personagens, Deus se revela em cada detalhe da sua palavra. Olha, Deus tem tanta coisa para nos ensinar, Deus ainda tem tanta coisa para nos revelar. Quantas coisas nós lemos na sua palavra, mas passa-se anos, passa-se dias, passa-se tempos, e disse: meu Deus, como é que eu nunca prestei atenção nessa palavra? Mas olha, Deus, ele se revela a cada detalhe. Deus chama Bezalel,
parece que não é à toa. Deus sabe o que está fazendo, né? Bezalel significa a sombra do Pai, né? E a Oliabe, a tenda do Pai. Ou seja, quando Deus chama Moisés e direciona, mostra a Moisés um projeto que ele tinha, um projeto que já estava antes da fundação do mundo. Ali Deus confia a Moisés, olha, diz Moisés, esse é o meu projeto. Olha, mas não é de todo jeito esse projeto. Esse projeto só pode ser feito por pessoas qual escolhi, e não só isso, por pessoas que eu capacitei, pessoas que eu enchi, porque a obra não se faz de qualquer jeito, a obra se faz cheia do Espírito de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas é capacitação do próprio Deus. Olha, se nós olharmos para a nossa vida, nós não temos capacidade para pregar, nós não temos capacidade para louvar, nós não temos capacidade para evangelizar, nós não temos capacidade. Olha, porque se palavras nós viemos falar aqui, de vontade humana não vai sair nada, mas se Deus nos encher, se Deus nos capacitar, se Deus nos direcionar, o negócio vai dar certo. Olha, as coisas vão andar, as coisas vão prosperar. Olha, Deus, ele chama esses homens, não é à toa. Diz, olha Moisés, o projeto é esse. Deus fala cada detalhe, Deus diz como é a porta, Deus diz como é os utensílios, Deus diz como é tudo. E diz, olha, eu chamei a Bezalel e a Oliabe. E Deus diz, olha Moisés, não só isso, mas eu os enchi com o Espírito. Eu dei habilidade, eu dei conhecimento, eu faço uma obra qual ninguém pode fazer na vida desses homens. Olha, para esculpir, para trabalhar, para fazer a obra qual eu tenho determinado. Olha, a obra que Deus determinou, a mesma obra que eu e você estamos fazendo hoje, olha, só pode ser feita com excelência se o Senhor estiver na nossa vida, se Deus estiver nos enchendo, se Deus estiver nos capacitando, se Deus estiver na nossa vida. Olha, Deus enche aqueles homens. Olha, e um detalhe, olha, da mesma forma que Deus disse a Moisés que seria com Moisés, Deus também disse a Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Olha, da mesma forma Deus disse que seria com esses homens para fazer o projeto qual Deus tinha determinado, o qual o projeto tinha nascido no coração de Deus. Olha, porque, olha, ovelha, ela não recebe qualquer coisa. Ovelha, ela não se alimenta de qualquer coisa. Olha, a ovelha, ela gosta de comer e comer coisa boa. Olha, como o irmão falou aqui no Salmo 23, leva-me às águas tranquilas. Olha, a ovelha não bebe qualquer água, a ovelha não bebe águas correntes, se vê dificilmente, mas a ovelha gosta de água limpa e água tranquila. Olha, para poder o povo de Deus ali observar o que aqueles homens estavam fazendo, o que Moisés estava fazendo, o que Josué estava fazendo, o que esses homens estavam fazendo, primeiramente eles tinham que saber se Deus estava na vida daqueles homens. Olha, no capítulo 35, versículo 30, se você ler, Moisés chega e apresenta esses dois homens diante de toda a congregação. E diz, olha, o Senhor tem escolhido a Bezalel, o Senhor tem escolhido a Oliabe. Olha, Deus tem enchido ele com o Espírito, com sabedoria, com habilidade. Ou seja, aquele povo, para poder seguir homens direcionados por Deus, tinha que saber primeiramente se Deus estava na vida daquele homem. Olha, eu fico muito feliz, pastor, pelo Senhor incentivar as crianças, incentivar a igreja. Olha, incentivar as crianças principalmente, né, preparar elas para um futuro, o qual não é muito bom aqui, mas na glória será perfeito. Mas aqui não, aqui vai ser luta, vai ser perseguição, vai ser dificuldade, e precisamos de crianças e jovens preparados, crianças e pessoas que sejam direcionadas, que sejam ali alimentadas,
incentivadas, como eu já vi o pastor fazendo aqui hoje. Incentivadas, né? E Deus aqui prepara esses homens. Deus, ele mostra à congregação que esses homens, Deus os escolheu, chamou para uma grande obra. E Deus ali mostra o projeto, mostra a congregação, a tenda da congregação, mostra os utensílios, mostra cada detalhe daquela obra, o qual Deus estava mostrando que viria. Olha, Deus estava ali mostrando um projeto, o qual aconteceria. Olha, Deus estava dando uma sombra, Deus estava apenas mostrando o que haveria de vir. Deus estava direcionando o olhar daquele povo para acreditar que a promessa de Deus ainda está de pé, que a promessa que Deus falou iria acontecer. Olha, e para você parar para olhar esses homens, onde é que estava Bezalel e Oliabe? Olha, Bezalel e Oliabe, eles só estavam no meio de 2 milhões de pessoas. Olha, no meio daquele povo ali no deserto. Olha, eles estavam só no meio de 2 milhões de pessoas. Olha, o homem, até Moisés podia não ver aqueles homens, não observar aqueles homens, não ver o projeto que Deus tinha na vida daqueles homens. Mas olha, no meio de 2 milhões de pessoas, Deus estava vendo aqueles homens. Deus olhou para eles e diz: olha, eu posso usar, eu posso capacitar, eu posso fazer aquilo que o homem não pode fazer, eu posso fazer. E olha, Deus tem um olhar e não é o olhar do homem. O olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus, ele olha em meio a milhões de pessoas e chama para uma grande obra. Quem era eu, meu Deus, para o Senhor me chamar, né? Alguém desvalorizado, alguém mentiroso, alguém que vivia segundo o rumo desse mundo, e Deus, no meio de mais de 6 bilhões de pessoas, Deus olhou para mim, Deus olhou para você, e olha só, o projeto é só o começo que Deus tem para a sua vida. Olha, Deus tem um grande projeto para você, para a tua vida, como teve na vida desses homens. Olha, aparentemente ninguém estava vendo, a congregação às vezes não tinha nem um olhar para aqueles homens, mas Deus, ele chama, Deus, ele capacita, Deus, ele enche, e Deus, ele apresenta. Deus apresentou: olha, Moisés, chama a congregação, mostra a esse povo que eu tenho chamado esses homens para uma grande obra, para um grande projeto, para aquilo que eu tenho, não só para esta congregação, mas para mim, para você, para esta humanidade que às vezes rejeita, outros aceita, mas nós continuamos pregando essa palavra de salvação, essa palavra de transformação, essa palavra de cura, essa palavra que transforma. Porque olha, olhando para a minha vida, eu digo: meu Deus, para hoje eu estar aqui, para eu ter levantado a minha mão, olha, não era projeto meu, não era capacidade minha, não era o meu olhar, não era o meu entendimento, e Deus sabe disso, mas era o chamado que Deus tinha para a minha vida, era algo que Deus tinha, algo precioso, era a salvação. Olha, Deus, eles homens começam a trabalhar, eles começam a fazer, eles começam a desenvolver o projeto de Deus. Todo o projeto, aquele projeto, sabemos que ali representa só a pessoa de Jesus Cristo, do começo até o final, da entrada até o final. E ali eles começam a trabalhar na congregação, porque havia uma porta. A Bíblia diz que ali a tenda da congregação havia uma porta. Depois da porta havia o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício vinha a bacia com água. Depois da bacia com água vinha outra porta. Depois da porta do segundo compartimento havia a mesa dos pães, havia o altar do incenso no meio, e havia ali um candelabro de ouro. E no terceiro compartimento, não mais nada menos do que a própria presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, onde continha 3 elementos, né? O maná, as tábuas e a vara de Arão que floresceu. Olha, Deus tinha um projeto para mim, Deus tinha um projeto para você, Deus tinha um projeto para essa humanidade, e Deus confiou a homens fiéis, homens que Ele mesmo encheu
para fazer aquele projeto. Olha, a porta era tecida, as mãos, a porta ela havia branco, ali representando a santidade de Deus. Havia o azul, a cor azul representando que do céu ele veio, e o vermelho representava o sacrifício. Olha, algumas pessoas vão dizer que aquela porta era irresistível, mas irresistível não sei, mas que ela não tem confusão, ela não tem. Olha, quem olha para Jesus, a Bíblia diz que não tem confusão, porque tem pessoas resistindo à porta da graça, tem pessoas resistindo a esse amor, tem resistindo a essa porta, mas irresistível eu não sei, mas que ela não tem confusão, ela não tem. Elas rejeitam porque querem, elas negligenciam a porta, negligenciam a pessoa de Cristo porque querem, mas que ela não tem confusão, ela não tem. Ela tem graça, ela tem salvação, ela tem transformação, ela tem preenchimento de vazio dentro da nossa alma, ela preenche. Não é à toa que João vai dizer, Jesus vai dizer, olha, eu sou a porta, quem entrará por ela entrará, olha, achará pastagem, achará, entrará, mas também sairá. Olha, Jesus disse, eu sou a porta. Olha, quando nós olhamos para aquela porta e eles pregaram a Jesus, você pensa que não, mas eles estavam pregando a Jesus. Cada vez que eles faziam cada detalhe, faziam cada objeto, que eles se empenhavam em ter cuidado para uma peça não sair defeituosa, para que saísse conforme Deus tinha determinado. Olha, aqueles homens, eles pregaram a Jesus. Aqueles homens, eles anunciaram a Cristo. Olha, aquela porta, Jesus disse, entra pela porta, você vai ter vida. Olha, não adianta tentar pular pelo muro, não adianta dar a volta por trás, não adianta achar que botar uma escada você vai pular dentro do lugar santo, do lugar santíssimo. Só tem uma entrada, é pela porta. Só tem uma entrada, é pela porta. E essa porta, Jesus disse, eu sou a porta. Olha, e quando passa aquela porta, quando nós aceitamos a Cristo, nós passa por aquela porta. A primeira coisa que nós encontramos é o altar do holocausto. O que precisamos é entregar a nossa vida, morrer para o mundo e ser uma oferta suave para Deus. Olha, uma oferta suave. Olha, às vezes eu nem entendia porque eu tinha aceitado a Cristo. Eu nem sabia porque eu tinha aceitado a Cristo, mas naquele dia que aquele pastor estava pregando, o que ele estava falando, as palavras dele eram tão verdadeiras que eu disse, eu não aguento. Eu nem lembro qual era a palavra que aquele outro estava pregando, mas aquela palavra que ele estava falando era tão verdadeiro que eu disse, meu Deus, para mim levantar a mão só podia ser Deus mesmo. E eu levantei a mão e fui aceitar a Cristo ali, confessei como meu Senhor e Salvador, entreguei a minha vida no altar, entreguei a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. E assim começou a jornada, né? E ali depois tinha uma bacia com água, né? Ali é uma boa representação. Alguns vão dizer que ali representa como um espelho para nós observar a nossa vida. A palavra de Deus, ela confronta a nossa vida quando nós lemos, quando é pregada, quando é anunciada, quando é dita, profetizada aí. Olha, ela confronta a nossa vida, ela mostra o que está de errado, ela traz à tona aquilo que está no mais oculto das nossas vidas. E não só isso, Jesus disse, olha, e pela minha palavra vós sois limpos. A água também representa a palavra. Olha, pela palavra nós somos limpos. A palavra que não só nós lemos, não só observamos, mas a palavra que nós praticamos, ela sim tem nos limpado, ela tem removido o pecado, ela tem removido todo o impedimento, o qual nos impede de chegar a Deus. Ela é suficiente. A
Olha, não precisa muita coisa, não, é só a palavra. Não precisa muita coisa, não é pelo muito falar, não, é só a palavra. Olha, não é muita coisa, é só a palavra. Prega a palavra, anuncia a palavra. Eu te garanto, pela palavra, não só nós, mas aquele que você prega será salvo. Jesus, ali, a segunda porta, está ali, né? O primeiro espaço ali representa o tempo da lei. O segundo espaço nós vamos ver ali representa o tempo da graça. Ali, quando entra no segundo compartimento, você vai olhar a mesa dos pães, e não é à toa que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha, quem come desse pão nunca mais terá fome. Olha, Jesus é o pão, Jesus é alimento, Jesus é aquilo que sacia a nossa vida. Jesus é sim aquilo que nos satisfaz. Olha, a nossa alma, ela precisa de Jesus. A nossa vida, o nosso corpo físico, toda a nossa vida espiritual, ela precisa do pão que desce do céu. Ele é o maná, ele é vida, ele é verdadeiramente o pão que desceu do céu. Olha aí, ali você olha para o outro lado, né, o lado esquerdo, você vai ver ali o candelabro de ouro, também representando nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em trevas. Quem anda nessa luz não anda em trevas. E por último, para você chegar diante do último compartimento, né, você vê ali o altar de incenso, ali representando que Ele é o nosso intercessor. Olha, Ele que intercede por nós. É Ele que fez propiciação pelos nossos pecados. É por causa dele que estamos aqui. É por causa dele que nos fará entrar no Santo dos Santos. É por causa dele, é somente por causa dele que nós temos acesso ao Pai. Porque a Bíblia diz que quando ele falece ou morre, ou seja, ele não morre, ele entrega a sua vida, né, ao Pai. Ele disse: Pai, tetelestai, está consumado, né? Eu entrego o meu espírito. E ali ele entrega. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E segundo algumas pessoas, vai dizer que era mais de um palmo o véu do templo. O véu era mais de um palmo. Mesmo botando 40 cavalos de um lado e 40 do outro, puxando ao mesmo tempo, ainda não rasgaria. Olha, só tem uma coisa que nos tira, é o véu, nos tira aquilo que separa verdadeiramente de Deus, é o pecado. Mas Cristo não, Cristo ele remove o pecado, ele nos dá acesso ao Pai para nós vivermos eternamente. E por fim está lá o Santo dos Santos, né? O terceiro e último compartimento, onde esse lugar não se entra nada mais e nada menos se não for novamente por Jesus. E ali representa somente a eternidade. E para me encerrar, olha, você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali, quando Paulo começa a perseguir, depois que Paulo persegue, antes Paulo perseguia a igreja, mesmo depois da conversão de Paulo servindo ao Senhor, mas você vai ver muitas referências no livro de Atos, que a Bíblia vai falar dizendo: e eles são aqueles que são do caminho. Paulo perseguia aqueles que eram do caminho. Foram dadas cartas a Paulo para perseguirem aqueles que eram do caminho. Ou seja, a igreja era perseguida porque já representava a pessoa de Cristo. Olha, a entrada do tabernáculo até o lugar santo, Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, esse nome se chama o caminho. O caminho, esse é o caminho, é porta, é Jesus. Entrega a tua vida a Jesus no altar do sacrifício, purifica-se pela palavra de Deus, ela que limpa, entra, começa a andar, porque Ele é a luz
tentações, Ele não é tropeço. Olha, se tem fome, Ele é alimento. Olha, se está precisando de alguma causa, olha, Ele é teu intercessor. Olha, direciona a tua palavra a Ele, que Ele tem resposta. Qual é a tua dúvida? Qual é o teu problema? O que é que tu tem orado? O que é que tu tem buscado? O que é que tu tem apresentado a Deus? Olha, continua apresentando a Ele. Olha, que Ele é o que intercede, Ele leva as nossas causas. Ele é aquele, o Pai, que Ele disse: olha, por causa do meu nome, o Pai será glorificado, porque tudo que pedir em meu nome, o Pai será glorificado. Olha, continua pedindo, continua clamando. Olha, pode vir até o diabo confundir a tua mente, como um dia quis confundir a minha, dizer que Deus não tinha me curado. Olha, quando eu fui aceitar Jesus, eu estava totalmente enfermo, e o homem de Deus chama no meio da igreja: vamos orar. E naquele dia parece que a igreja toda estava doente. Foi duas filas, uma do lado e outra do outro. E eu, incrédulo, cheio de um bocado de coisa, peguei a fila, disse: meu Deus, para mim pegar a fila só Jesus mesmo. E peguei a fila, aqueles homens de Deus ali, os pastores oraram por mim. E o pastor perguntou: meu filho, cadê a dor? Aí eu fiquei olhando, eu disse: meu Deus, havia uma dor na minha cabeça, descer para a coluna, que só passava eu deitado. E eu disse: meu Deus, que dor é essa? E não era crente, E meu irmão chegou, já tinha se convertido. Ele disse: vamos para a igreja hoje? E ele já tinha chamado eu faz muito tempo. Eu disse: não, hoje não. Aí ele disse: vamos que Jesus cura. Só que eu disse: meu Deus do céu. Aí do nada eu levantei, eu disse: só pode ser Deus mesmo. Levantei, tomei um banho, fomos para a igreja. Chegou lá, o pastor orou e disse: cadê a dor, meu filho? Eu disse: sumiu. Fui para a cadeira, incrédulo, e ali sentei, e a dor começou a voltar. E eu, dentro de mim, eu comecei a me questionar: que Deus é esse? Que Deus é esse que cura e a dor quer voltar? Na mesma hora que eu paro de pensar, o pastor se levanta lá no altar e diz: olha, meu filho, essa dor que está querendo voltar, olha, isso é só confusão do diabo para confundir a tua mente. Mas olha, em nome de Jesus você está curado. Em nome de Jesus essa dor saia. Em nome de Jesus essa enfermidade seja curada. Em nome de Jesus. Se é confusão mental, seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Se é problema na tua família, olha, recebe libertação em nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus tem todo o poder. Em nome de Jesus tem todo o poder. Em nome de Jesus tem todo o poder. E ali, para me encerrar, quando eu aceitei a Cristo, eu levantei a mão e disse: que palavra verdadeira é essa? Que palavra verdadeira, me dava tanta paz, tanta sinceridade naquelas palavras. E eu fui lá, aceitei. Quem quer aceitar Jesus? Eu disse: eu levantei a mão, fui sozinho. Eu disse: só pode ser obra de Deus mesmo. A mim saí sozinho. Fui lá na frente, aquele homem, Deus ali orou por mim, confessei a Cristo como seu Salvador. E quando eu abri os olhos, olha, a igreja estava lotada, mas eu não vi ninguém. A mesma visão era a mesma visão que Paulo. Paulo, quando caiu ao chão, a Bíblia diz que ele ficou cego, só um clarão, um clarão apareceu, ele cai ao chão e ali ele fica cego. Quando eu abri meu olhar, eu não via ninguém, só vi um clarão tão grande e uma paz tão grande que eu disse: meu Deus, é esse lugar mesmo, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, é na presença de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Só Ele pode nos abençoar, só Ele pode curar, salvar e libertar. Então é um Deus, irmão, que está sempre nos abençoando, sempre cuidando de cada um de nós. A promessa, ela, sabe, hoje nós estávamos lendo com o marido e Deus falava tremendamente com aquela mulher. E a mulher dizia: não, mas eu não quero agora não. Dizia: irmã, Deus está batendo na tua porta. Sabe, irmã, aquela mulher, ela perdeu um filho esse dia, e outro estava bem. E aí eu falei
chamando. Deus tem uma promessa. Deixa ele entrar na tua casa. Está batendo na tua porta. Por que tu não abre? E aí não, mas hoje não. Tá bom, irmão. Não, nem por força, nem por violência, né? E aí os irmãos começaram a conversar. E de repente aquela mulher começou a chorar e disse: eu quero aceitar. E aí a pastora fez, ó,